dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. E hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia do meu aniversário, dia 23 de junho. Estou completando hoje 59 anos de idade e com o coração grato a Deus pela bênção que Ele tem nos dado de poder servi-lo. Eu quero agradecer por suas orações. Celebre comigo nesta manhã a bênção de mais um ano de vida. Mas é tempo de devoção, é tempo de estudarmos a palavra de Deus. E a leitura bíblica de hoje está no capítulo 15 do livro de Atos, nos versos de 1 ao verso de número 35. Mas eu gostaria de ler o verso 10 e 11, que diz assim: Então, por que agora vocês provocam a Deus sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. O que estava acontecendo? Depois da primeira viagem missionária, Paulo volta para Antioquia. E quando eles estão em Antioquia, ali, vivendo o dia a dia com a igreja, começaram a surgir alguns ensinos de que, a menos que os gentios fossem circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Isso começou a dividir a igreja de novo. Alguns concordando, outros discordando. Então, tanto as pessoas de Antioquia, os líderes da igreja, Paulo, Barnabé, eles foram para Jerusalém, agora reunidos com os apóstolos e líderes da igreja, eles vão fazer um concílio, eles vão tratar desse assunto de maneira específica. E a palavra de Deus vai narrar a palavra de Pedro a respeito disso, vai narrar a palavra de Tiago a respeito disso. Né? E a questão é, o que salva? São os ritos, o cumprimento das exigências, o que salva de fato? E a Bíblia diz que a definição da salvação não está nas exigências da lei, mas na graça de Deus. É por isso que, no meio de tanta discórdia e no meio da discussão do assunto, a palavra de Deus chama a atenção exatamente para isso. Porque vocês estão querendo impor aos gentios exigências, diz a palavra de Deus, que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram cumprir. As exigências da lei eram tão intensas que, humanamente falando, era impossível cumprir todas as coisas. E se fosse por conta da lei, ninguém seria salvo. E eu acho que o verso 11, ele define muito bem essa questão. Quando diz, cremos que todos nós e eles, então, tanto judeus como gentios, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Graça é favor imerecido, é recebermos de Deus aquilo que nós não merecemos, não são os feitos humanos, não são as ações humanas que nos garantem a salvação, mas a fé em Jesus. É a confiança naquilo que Jesus fez no sacrifício da cruz, que nos dá a garantia do perdão dos pecados, nos dá a garantia da salvação em Cristo. Esse momento é um momento muito importante na história da igreja, porque está se definindo algumas coisas, né? Alguns conceitos estão sendo cristalizados no coração da igreja. E esse momento é um momento muito importante, porque na medida que o evangelho começa a ser proclamado para os gentios e eles vão aceitando a Jesus como Salvador, e eles não tinham compromissos com a lei de Moisés. E agora todo esse arcabouço começa a vir à tona.
e a igreja se reúne para discutir e tomar decisões importantes. Esse momento é um momento especial na história da igreja. Não podemos nos esquecer que é pela graça que somos salvos. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque a salvação, ela é somente pela graça, unicamente pela graça. Obrigado a Deus porque a graça do Senhor nos alcançou. Assim como aconteceu com os judeus, aconteceu conosco também. Não existe ninguém que vá para o céu, senão pela graça maravilhosa do Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Evangelho da Graça alcançou a nossa vida. Livra-nos, ó Deus, de impor a qualquer pessoa aquilo que a graça não impõe. E usa, Senhor Deus, a nossa vida para que sejamos instrumentos da libertação e não do jugo. Que a nossa crença e que o nosso modo de vida não seja um peso na vida de ninguém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?